Senhor, abra lá em Efésios, por gentileza, vamos à palavra de Deus nessa noite. Efésios. Faz tempo que nós não falamos sobre batalha espiritual. E nessa semana, o Senhor me tem conduzido a isso. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema, falar um pouquinho sobre batalha espiritual nessa noite. Só vou pedir só um pouquinho para baixar o fundo musical, fazendo favor. Só um pouquinho. Efésios capítulo 6. Verso de número 10. A partir do momento que você achar, dê graças ao Senhor, glorifique o nome dEle, porque a palavra dEle não é nossa. Pastor, eu já escutei, eu já vi pregações assim, sobre esse texto 100 vezes. Eu já devo ter escutado umas 1000, porque desde os 4 anos de idade, frequentando a igreja, você pensa no que eu já ouvi disso daqui. Graças a Deus que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Ela é nova para nós. E algo novo o Senhor quer tratar conosco, ou de novo. Seja para edificação ou para lembrança. Mas nós não podemos nos esquecer desse contexto de batalha espiritual que nos cerca. Caso contrário, nós vamos perdê-la. Eu vou ler um texto base, que é o verso 10 e 11. Depois nós vamos à ministração da palavra de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Agora, pelo poder do nome de Jesus, entregue a tua mente ao Senhor para que Ele possa trabalhar no seu interior. Que o seu coração seja rendido a Ele, para que Ele possa trabalhar em você, edificar a sua vida. E ao terminar esse culto, depois da Santa Ceia, você saia daqui fortalecido na força e no poder do Senhor nosso Deus. Não no poder de homens que falham, mas no poder de um Deus que nunca falhará, porque Ele é poderoso, ou melhor, todo-poderoso. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Já louvamos o Senhor, sentimos a sua presença, ofertamos e dizimamos, demos os avisos da casa do Senhor. Agora, meu Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, as notícias alviçareiras do teu reino, meu Pai, que surjam sobre nós nessa noite, que venham do teu reino para nós, as boas novas para esta semana. Que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, meu Pai, e nos abençoe de não apenas ouvir a palavra, mas entendê-la e colocá-la em prática para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nós sabemos que nós estamos inseridos num contexto de batalha espiritual. Mas antes de entrar firmemente nesse texto que nós lemos, eu quero lembrar vocês apenas o que Paulo já estava falando com a igreja aqui no livro de Efésios, antes de entrar na questão da batalha espiritual, da armadura de Deus e tudo mais. Ele estava falando sobre família. Diga assim, ele estava falando sobre família. Ele vai falar, por exemplo, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, se sujeitem ao marido como vocês se sujeitam ao Senhor nosso Deus. Ele também vai falar para os homens. Homens, amem as suas mulheres a ponto de morrer por elas. Fala para os pais em relação aos filhos. Olha, criem seus filhos sem gerar neles ódio, raiva, ira. Ou seja, eduque pelo exemplo. Ele vai falar sobre os senhores e os empregados, ou seja, sobre aqueles que são empregadores e os empregados. No texto ali, fala sobre senhores e escravos. Ele está falando que aqueles que, na época, a escravidão era algo comum, e a Bíblia não condenou a escravidão, ela apenas disse que no contexto do reino, o escravo que se converte a Cristo, ele deve tratar o seu senhor como se fosse Deus, ele deve apresentar o seu trabalho, melhor dizendo, como se fosse um trabalho oferecido ao Senhor.
E os donos de escravos, quando se convertiam, a Bíblia não dizia que eles deveriam libertar os escravos, mas disse que eles deveriam tratá-los com equidade. Essa é a relação de trabalho. O cristão no trabalho deve trabalhar como entregando um produto ou um serviço diretamente para o Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Imagine o nível de qualidade que deveria sair um produto se Deus chegasse na sua empresa e quisesse consumir o teu produto. É aquilo que você tem que entregar. O patrão, ele deve tratar os seus funcionários com equidade, com justiça. Inclusive, a Bíblia fala que amaldiçoado é o patrão que retém o salário do empregado até o dia posterior. Ele tem que pagar no dia devido. Essas relações, segundo o apóstolo Paulo e o Espírito Santo, que escreveu as Escrituras, que inspirou, deveriam balizar toda a sociedade. Eu fico pensando num homem que ame a sua mulher a ponto de morrer por ela. Pensa o que esse homem vai entregar para essa mulher a ponto, se a Bíblia diz que ele tem que amar, a ponto de até no extremo chegar, se necessário for, morrer por ela. Eu fico pensando o que esse homem consegue fazer sem precisar morrer. Ou seja, até chegar ao nível da morte, o que dá para fazer como marido? A mulher é a mesma coisa. Sujeitar-se ao marido como se estivesse se sujeitando a Deus diretamente. O mesmo nível de obediência, de submissão que você oferece ao Senhor, você deveria oferecer ao seu marido. Esse é o padrão das Escrituras, que estão tentando mudar há muito tempo. Graças a Deus que a palavra do Senhor não muda. Ela permanece para sempre. Você imagine um lar formado por essa estrutura, a célula básica da casa. Se o homem chega a ponto de poder morrer pela mulher, então ele vai jejuar pela mulher, ele vai orar pela mulher, ele vai tratá-la com amor, ele vai dar a ela preeminência, ele vai tratá-la como o vaso mais frágil. Porque a gente jejua pelo Bolsonaro, jejua pelo Sérgio Moro, mas às vezes, né, homens, não jejuamos nem pela mulher que dorme na nossa cama, que é a nossa esposa, para que o Senhor a abençoe e dê a ela um coração abençoador. Não é verdade? Eu fico pensando se os homens da igreja fizessem uma campanha de jejum pelas suas mulheres, o que ia acontecer dentro das casas? Você imagine, Everson, que maravilha? Um plano de jejum, homens jejuando toda semana para que Deus abençoe a sua esposa e dê à sua esposa um coração abençoador. Fico pensando numa mulher que ela é ponto de se sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor, orando e buscando a Deus para que o marido seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Pensa numa casa dessa. Pensa num lar onde os filhos se sujeitam aos pais e se sujeitam. Sim é sim, não é não. E fazem isso com bom coração, não por obrigação. Pensa pais modelando os seus filhos na disciplina. Ou seja, através do seu exemplo de vida, modelar o filho para ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Porque o maior desafio do pai é lançar o destino do seu filho. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na aljava do valente. Para que serve uma flecha numa aljava? Para ser disparada. Por quem? Pelo valente. Nós homens, a nossa função em relação aos nossos filhos é modelá-los de acordo com a vontade de Deus e dar destino a eles. Os nossos filhos não deveriam nunca fazer teste vocacional fora de casa. Nunca deveriam bater a cabeça para saber o que serão na vida. Nós, homens, é que deveríamos dar o destino para os nossos filhos. Quem compreendeu, diga graças a Deus. Esse é o modelo de família que Deus deixou. Eu não estou inventando nada e nem vou ficar lendo o texto agora, porque nós já lemos várias vezes esse texto. Você pode ler na sua casa. Ele começa no verso 22 do capítulo 5 e vai até o capítulo 6. Verso de número 9. Essa organização toda dentro de uma casa faria de lares uma extensão verdadeira da igreja de Cristo na terra. E digo a igreja, digo nós, corpo de Cristo, espalhados nas casas. Isso é culto familiar. Isso é organização do reino dentro da casa. Paulo está falando sobre esse assunto. E ele reconhece
que o que ele está trazendo de ensino, principalmente para a sua época, onde os cultos a deuses pagãos eram tão comuns, e os homens subiam as montanhas para dormir com prostitutas cultuais, ele está batendo de frente com uma cultura enraizada há séculos naquele lugar, totalmente diabólica, uma cultura familiar diabólica. E ele compreende ao ponto de dizer assim, gente, esse nível de família você só consegue ser. E aí ele vai começar o texto que nós falamos, sobre batalha espiritual, porque existem demônios, seres espirituais, que nunca deixarão em paz a família, precisam ser vencidos. É desuso hoje em dia falar de demônios, porque parece piegas falar sobre opressões diabólicas e demônios. Mas nós nunca vivemos uma sociedade tão ocultista e satanista como essa sociedade que nós vivemos hoje. A Bíblia fala que aquele que se ajoelha diante de imagens de escultura estão orando a demônios. E você pensa que existem milhões de pessoas que estão orando a demônios hoje, por exemplo. A nossa bem-aventurança em Cristo, a nossa vida com Deus, muitas vezes, é tão gostosa que a gente se esquece que a gente está numa batalha espiritual. E que existem forças diabólicas que querem destruir a família que o Senhor estabeleceu. Paulo reconhece, gente, isso que eu estou falando para vocês, não dá de maneira comum, não tem como chegar nesse patamar de família se vocês não entenderem que vocês devem ser fortalecidos na força do Senhor. É o texto que nós lemos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque existirá uma batalha para que a família não chegue nesse patamar. Agora, não sei se você concorda comigo. Existe algum patamar mais elevado de família do que esse que o apóstolo Paulo nos apresenta pelas Escrituras? Eu não conheço. Um nível tão elevado dentro de uma casa. E ele diz, olha, para que isso aconteça, vocês só têm que aprender uma coisa. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E ele vai continuar. Revestivos de toda a armadura de Deus, isso aqui a gente conhece, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo ele já tinha falado, e não dá tempo da gente ir nos textos, mas está lá em Efésios capítulo 5. São as várias tentações que nos levam a cair, ou tentações que o diabo apresenta diante de nós para cairmos, a incredulidade, o descuido pessoal em relação à santidade e serem conformados com o padrão mental que esse mundo tem. Pensar como as pessoas que odeiam Deus pensam. Essas são as astutas ciladas do diabo. Vou repetir. Várias tentações, incredulidade, descuido pessoal em relação à santidade e a conformação com este mundo incrédulo. Ele está falando aqui, revestivos de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra estas astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Ele vai clareando isso para nós. Olha, não adianta se degladiar dentro de casa. A luta de vocês não é contra a gente. Diga assim, a minha luta não é contra pessoas. As nossas lutas não são contra seres humanos. Nós não lutamos com gente de carne e sangue. Ele deixa claro o texto. Mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ele ainda dá uma hierarquia de funcionamento, porque o reino das trevas é organizado. Ele diz principados, que são príncipes demoníacos em regiões celestiais, potestades, que são demônios que estão abaixo deles, hostes espirituais, mais abaixo ainda, nos lugares celestiais. Quando nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra a gente, mas é contra espíritos malignos, quando a gente se distrai, se descuida em relação a essa verdade, nós caímos em erros. Um dos erros que é comum da pessoa que está distraída em relação ao mundo espiritual, à batalha espiritual,
Ela acredita que todas as adversidades que estão acontecendo pelas mãos do Senhor. Ela ignora a ação de demônios, porque ela não está prestando atenção no ambiente. Ela acha que tudo que está acontecendo na vida dela, em tudo que ela está vivendo, melhor dizendo, não há oposição satânica nenhuma. Isso é um erro comum. E o segundo erro, que é o mais claro, e a Bíblia deixa claro ali. A pessoa deixa de lutar contra os verdadeiros adversários e começa a lutar contra seres humanos. Uma vez eu preguei esse texto aqui nessa igreja, e lembre-se não sei se vocês vão se lembrar agora, do exemplo que eu usei aquele dia. Quem luta contra carne e sangue, ao invés de lutar contra espíritos malignos, é a figura do toureiro na arena. Magrinho, 60 quilos, com uma faixa de pano na mão, ele consegue derrubar um touro de 1 tonelada. Como é que ele faz isso? Porque o touro gasta toda a sua energia batendo contra o pano, e ele não acerta o toureiro. Às vezes alguns acertam. E eu confesso que eu dou muita risada quando isso acontece. Porque se ele entrou ali dentro para provocar um animal que é quase 20 vezes o peso dele, eu não faria isso. Ele fez, levou. Agora o touro, enquanto ele se desgasta em bater no pano, em bater no pano, em bater no pano, as energias dele vão indo. E quando ele está exausto, o toureiro só chega e... Simplesmente. Assim muitos cristãos agem. Lutam contra o pai, luta contra a mãe, luta contra o marido, luta contra o filho, luta contra o governo, luta contra aquilo outro. Enquanto isso, não batem no verdadeiro adversário, que está firme e esperando você gastar as suas forças na coisa errada. Bater no adversário errado. Enquanto você fica gastando o seu tempo, ele só fica esperando toda essa degladiação acabar, para que ele possa sentar e bater palmas e dizer, eu ganhei. Não porque os crentes são fracos, mas é porque nós crentes somos distraídos em relação à ação do diabo. O diabo não governa a nossa vida, ele não tem poder sobre a nossa vida, porém ele causa situações para que caiamos nelas, laços. Quem compreendeu até aqui, diga graças a Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês têm que começar a se revestir da armadura. Bom se a armadura fosse aquela ideia nossa, né, Tiago? Lembra? Daquele Hora de Morfar, lembra disso, Tiago? Você assistia? Eles tinham um relógio, né? Como que é o nome daquilo lá? Power Rangers, viu? Tá assistindo, ó, viu? Hora de morfar, aí vem o capacete, vem a couraça, vem o cinto, vem tudo, vem a arma, vem tudo. Seria bom se assim fosse. Pensa. O diabo está chegando, a tentação está chegando, então é hora de morfar, vem a armadura. Senhor, me revista com a armadura. Nem faça essa oração, não vale a pena perder tempo com ela. Não é Deus que veste você com a armadura, é você que veste a armadura, não é Deus que coloca. O texto é claro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, ou seja, nem ore. Quando você for orar, Senhor, me revista com a tua armadura, você lembra que o pastor Tiago te disse, não ore, porque Deus não vai te dar o que você está pedindo. É você que tem que se vestir da armadura, é simples. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. O que é o dia mau? É o dia do combate. É o dia que o diabo ele vai tentar te derrotar, te destruir. Isso acontece várias vezes. Com Jesus ele tentou várias vezes. Estais firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, ou seja, que da tua boca não saia mentira, fale a verdade. Isso é colocar uma parte da armadura. Eu vou ler toda ela, que ela é curta. Os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com a pregação do evangelho, tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quantos dardos? Diga assim, todos. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo. E vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que ele está dizendo? A armadura de Deus são práticas diárias na vida de um homem. Se o homem pratica e vive a verdade,
ele é justo, ele está preparado com o evangelho da paz, ele tem a consciência da salvação em Cristo, ele não tem dúvida da sua salvação, ele está com o capacete, ele está com o escudo da fé, porque quando o diabo o ataca, ele o rebate com fé e não com murmuração. É interessante isso. Quem está calçado hoje? Levanta a mão. Colocou algum sapato no pé? Amém. Os demais estão descalços. Por que você coloca sapato no pé? Por que você coloca sapato, Maurílio? Né? Qual é a função básica de um sapato? Não é a marca, não é a cor. Não é a chiqueza, como diz o outro. Para proteger o pé. O calçado serve para me isolar do ambiente exterior. Eu não piso no ambiente. Como eu vivo em um mundo de perdição, eu tenho que me isolar desse mundo. De qual maneira? Calçando os pés com a preparação do evangelho. Tendo o evangelho como proteção para que eu não me contamine ou me fira no ambiente hostil. O escudo da fé é simples. Algumas pessoas respondem a ataques satânicos com murmuração. Murmuração, que é a palavra mais atual, seria reclamação. Não resolve, nunca resolveu e jamais vai resolver. A resposta adequada no mundo espiritual é a nossa fé. Porque existe uma arma do diabo, que a Bíblia declara aqui, metaforicamente falando, que chama dardo inflamado. Sabe o que é isso? O que é o dardo inflamado? Não é que ele pega uma seta física e taca em você. São pensamentos que ele lança na mente do homem, em primeira pessoa, para que o homem acredite que o pensamento é dele. Os dardos inflamados do inimigo são pensamentos que o diabo lança na mente do homem, em primeira pessoa, para que o homem acredite que aquele pensamento é dele. As batalhas começam aqui. É mais ou menos assim, ó. Quem é pai de criança sabe. Está tudo tranquilo, para tudo dar certo na hora de você vir para o culto. E você está dizendo, graças a Deus, até agora está tudo tranquilo nessa casa. Está tudo calmo, está tudo tranquilo. Falta só fazer uma coisa. Só colocar uma roupa e sair de casa. E de repente, vira tudo. E aquela hora, gente, isso não acontece na casa de muitos de vocês. Aquela hora, às vezes, sobre uma raiva no coração da gente. É aquela hora que você fica com raiva, porque você pensa assim, a coisa podia ser mais simples. Eu só quero arrumar essa roupa nessa criança e sair de casa. Né? E chegar na igreja ainda alinhado. Porque a roupa sai passada de casa e chega amassada na igreja. E é nessa hora que pensamentos diabólicos são lançados na nossa cabeça em primeira pessoa. Mas essa criança é uma praga, não tem jeito. Não é teu pensamento, é um dardo que veio contra você. Um pai em sã consciência nunca fala que o filho dele é uma praga. Se esse pensamento veio na cabeça dele é porque alguém lançou. Só que lançou em primeira pessoa, para que a pessoa ache que aquele pensamento é dela. Ou quando você está esperando, você se arruma, mas você é homem, você casou, e a sua mulher não se arruma porque demora, e parece que a coisa é tão simples, é só pôr uma roupa e sair de casa, e você está vendo o horário passar, e o horário não perdoa. E de repente você fica agoniado, porque você já está arrumado há meia hora. Né? Aí, ó, tem gente na galeria, lá está longe da mulher, já está, é isso aí, pastor, desce pau. Tranquilo, Rogério, não vou falar que foi você. E aí, aquela hora que naturalmente o homem tem o seu fervor dentro dele. Não é fervor de oração, não é. É a hora que você começa a ficar vulnerável emocionalmente, que o diabo vai lançar uma seta na tua cabeça. Poxa, que droga, por que as coisas são assim?
esse tipo de pensamento violento da sua cabeça, quando acontecem essas circunstâncias, não são seus. Porque você é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, você mudou. Mas o diabo lança pensamentos como dardos inflamados. O que era o dardo inflamado, historicamente falando? Eram flechas que os soldados colocavam algum líquido inflamável na ponta dela, ateavam fogo e lançavam. O objetivo era pegar nas carruagens ou nos carros de guerra de madeira daquela época e incendiá-los. Principalmente incendiar portões de entrada de palácios, de reinos. O dardo inflamado é usado para isso. Os soldados experientes, antigos, revestiam seus soldados, os seus escudos com couro e molhavam os escudos na água para que eles fossem encharcados de água, para que quando as flechas atingissem, apagassem no escudo. Quando o diabo lança essa flecha contra nós, esse pensamento que incendeia o nosso corpo às vezes, nós só temos uma saída. Ou nós destruímos isso bloqueando o ataque do diabo através da fé, ou o pensamento dele vai se tornar um padrão na nossa vida. Eu ao longo da vida, atendi bastante casal. E é uma coisa muito simples você escutar do casal assim. Um homem tem a reclamação da mulher e a mulher do marido. Aí o homem chega para a gente e fala, pastor, mas ela me falou isso. Ela olha para ele e fala, eu nunca falei isso. E vice-versa também. E os dois juram, não pode jurar porque Jesus mandou não jurar, mas se puder, jura na tua frente, eu não falei. E eu acredito que às vezes não é falado mesmo. São setas diabólicas lançadas no meio da discussão do casal. Que a pessoa se apropria e diz, é ela. Homens, só os homens, digam assim, a minha mulher não é a minha inimiga. Mulheres, muito forte mulheres. Eu sei que às vezes dá motivo para não falar. Mas diga assim, o meu esposo não é o meu inimigo. Parta desse princípio. Se nós não compreendermos e entendermos que diabo não entra de férias, não se aposenta. O ciclo demoníaco, Jesus já falou como é que funciona. Eu não ia falar sobre isso agora, mas vou falar rapidamente. O diabo entra numa pessoa e ela é liberta. Nós fomos libertos por Cristo Jesus. Amém, gente? Passa-se um tempo, esse demônio, quando ele sai do corpo de uma pessoa, ou sai daquele ambiente, ele é expulso, ele vai para lugares áridos. São lugares de sequidão espiritual. Ele odeia ficar lá. Existem lugares onde os demônios estão. Alguns demônios estão presos com correntes, eles não atuam. Foram presos no Tártaro, que é um ambiente no Hades. Outros demônios estão soltos. Alguns dominam pessoas e influenciam situações. São demônios mais comuns da gente observar. Esses demônios são expulsos, eles são enviados para uma região espiritual árida. E eles odeiam ficar lá. Vez ou outra, eles voltam para ver aquela pessoa que eles dominaram um dia, seja através de pensamentos ou que entraram no corpo daquela pessoa, por possessão demoníaca. E ele observa que a pessoa ele olha aquela casa, ele chama a pessoa de casa, e vê aquela casa limpa e organizada, porque ele saiu, ele foi expulso. Quando ele vê a casa organizada, limpa, mais vazia, ele volta aos lugares áridos, chama 7 demônios piores e ele volta para dentro daquela pessoa. Quem compreendeu? Amém? Porém, antes dele entrar, ele volta para ver. Quem fala isso, gente? É Jesus, não sou eu. Estou explicando o que Jesus falou. Está escrito. Quando um homem é liberto da bebida, do domínio da bebida, a pessoa é alcoólatra, ela não consegue viver sem beber. E aquela pessoa é liberta, aquele demônio vai para lugares áridos. Vez ou outra, ele pensa, foi o que Jesus disse, eu vou voltar para a velha casa, onde eu morava, para ver como é que está a questão. Ele volta. Quando ele volta, vem a
tentação daquele homem voltar a beber de novo. E aquele homem, não entendendo o princípio espiritual do que é o ciclo demoníaco, ele vai achar que ele está caindo na fé. Porque ele bebia, agora ele não bebe mais, mas de repente começou a dar aquela vontade de ele se embriagar de novo. E o cristão verdadeiro, às vezes, por estar ignorante em relação à batalha espiritual, ele pensa, eu estou caindo na fé. Não é, é que aquele demônio voltou para ver como está a casa. Quem entendeu, diga graças a Deus. É por isso que esses ciclos se repetem de tentação na vida das pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Ele não vai dizer, aquele que mentia, não volte a roubar. Aquele demônio que agia através da mentira vai voltar para tentá-lo a mentir de volta. Porque o que ele quer? Entrar de novo. Amém, gente? Por isso, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala sobre toda a armadura. E ele conclui dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, estou consciente das batalhas espirituais e mantenho uma vida firme de oração e intercedo por todos os meus irmãos. Quem ora pelos irmãos? Levanta a mão. Pensa. Se todos os dias você orasse pelos irmãos da sua própria igreja. Nós temos aqui em volta de 160 membros aqui. Eu fico pensando, você imagine se 160 pessoas por dia orem por mim, que maravilha que não seja. Nem que fosse 1 minuto, 30 segundos, lembrasse na sua oração, Senhor, abençoa aquela igreja, abençoa os irmãos daquela igreja. Por mais que eu não sei o nome de todo mundo, que o Senhor abençoe aquele povo. 160 orações diárias sendo depositadas em Deus através de alguém para a sua vida. Poxa, nós somos um exército, gente. Nós juntos somos imbatíveis. E quem falou isso foi Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno tenta se defender de nós e não consegue. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Quando é que o diabo nos vence? Quando nós somos ignorantes em relação à palavra de Deus no que diz batalha espiritual. Quando nós nos esquecemos do conceito de batalha espiritual. E esquecemos que a nossa vida ainda vale muito prêmio no inferno. Nós começamos a achar que o meu problema é com a minha mulher, é com o meu chefe, é com o fulano, o ciclano, o beltrano, contra a gente. Ou eu começo a achar que todas as tempestades da minha vida vieram pela mão de Deus. É engraçado que quando Jesus estava no barco, e o barco começa a se mexer violentamente, Jesus estava dormindo na almofada, na polpa do barco. Jesus levanta e ele repreende o vento e o mar. Pergunta aos senhores, Jesus fez alguma coisa contra a vontade de Deus em algum momento da sua vida? Não. Por que ele repreendeu o vento? Porque o vento não era de Deus. Por que ele repreendeu aquelas ondas? Porque aquelas ondas não eram de Deus. Ele bateu de frente com espíritos diabólicos que estavam tentando derrubar o barco onde ele estava. Pastor, mas a minha vida é direcionada por Deus. É direcionada por Deus. Mas o diabo não respeita isso. Ele não fica dizendo assim, maravilha, então eu vou me aposentar. O Ricardo está tocando baixo na igreja, está abençoado por Deus, salvo. O demônio que queria destruir o Ricardo vai lá para os lugares áridos, fica dormindo lá e espera a condenação eterna. Não sei, como é que você encara essa questão? Mas a Bíblia encara dessa forma. Os demônios ainda querem a nossa cabeça. O prêmio da sua vitória é a nossa cabeça. Porque a de Cristo eles não conseguem pegar. O diabo tentou até o último minuto pegar a cabeça de Cristo, para ele não conseguiu. Ele nunca mais pensa na sua própria cabeça que ele subirá aos lugares altos e colocará um trono do lado do trono de Deus. O diabo não pensa mais sobre isso. O que ele quer é levar você para o inferno junto com ele.
Porque você ocupa uma posição que ele ocupava. Eu não sei se você gosta de Antigo Testamento, mas eu gosto bastante. Eu enxergo o Novo Testamento lá atrás, finalizando a pregação. Se você for ver as pedras que foram criadas para Satanás usar, ou as pedras que compunham, ou que faziam composição do corpo de Lúcifer antes da queda, eram as pedras do peitoral do sumo sacerdote. O diabo ocupava uma posição sacerdotal num reino anterior ao nosso. Posição que você ocupa em Cristo. Ele te odeia. E se ele puder, ele vai destruir a sua vida. Ele não vai ter dó de você. O diabo não vai se converter. O diabo não vai deixar de ser mau. Se ele puder, ele fará tudo quanto é malignidade com você e com a sua casa. E vai dar risada disso. Porque ele é maligno. Não existe bondade nele. Existe uma religião que, na verdade, é uma seita que ora todo ano para que o diabo se converta. O diabo já foi julgado e condenado na cruz do Calvário. Não tem volta para ele. Nunca mais vai ter. E se eu não consigo compreender isso, eu trato batalha espiritual como se fosse briga de videogame. Você não tem duas vidas para viver. Não tem vida bônus. A vida que Jesus te deu é a vida que vale. É a vida eterna. Começa agora e vai para a eternidade. Mas a sua cabeça ainda está a prêmio. Só para você relaxar um pouco, porque o tema é um pouco pesado. Olha para quem está perto de você e diga: tua cabeça está a prêmio. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. E que o sangue de Jesus nos cobre de todo o mal. E que o sangue do Senhor está sobre a sua vida, e a sua casa e a sua família. Nós temos armas extraordinárias contra o diabo. O sangue de Cristo, a palavra do Senhor, meu Deus, o Espírito morando dentro de nós. Se nós não nos descuidarmos, ou seja, não dormirmos e acharmos que tudo era passado, a batalha espiritual, nós sempre vamos vencer em nome de Jesus. O diabo tem medo da tua fé. Porque ele tem medo do Deus que você aciona quando você exerce a sua fé. Gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder. Estou encerrando a pregação da noite. E nós já vamos partir para a Santa Ceia e encerrar o culto. Em questão de 15 a 20 minutos, no máximo, o culto está sendo encerrado. São 5 para as 8, aproximadamente 8h15. O culto vai se encerrar. Eu quero orar por você. Essa palavra dessa noite é uma palavra de instrução. Nem sempre é uma palavra tão fluida que a gente gosta de escutar. É uma palavra de ensino para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos arregimentando os nossos exércitos porque estamos avançando para a Páscoa. Não pense você que o diabo está feliz que você vai celebrar a Páscoa, não. Porque a Páscoa simboliza a sua derrota. Mas a derrota dele é a minha vitória. É a minha vitória, é a vitória do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo. Estamos avançando, estamos completando os nossos 40 dias de jejum e oração. O diabo está furioso com você, irmão. Mas não tem problema não. Deus está feliz com você. E é isso que vale. De maneira alguma, você nunca vai me ver aqui tentando te botar medo do diabo. Eu só quero abrir teu olho para a batalha espiritual, só isso. Entenda que você está em batalha. E que demônios, você só trata de um jeito. Saia em nome de Jesus, ponto. Só isso. Nada mais. Sem entrevista, sem saber o nome, sem saber de onde veio, não precisa de nada disso. Tratamos demônios como devem ser tratados. Expulsamos em nome de Jesus e acabou, ponto. Nenhum outro relacionamento. Nossa vida tem que ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus, com o Pai Todo-Poderoso, com os irmãos na fé. Fora isso, não. Que Deus abençoe você e a sua casa. E que o diabo nunca toque na sua família. Que você esteja de olhos abertos, orando e intercedendo por sua casa. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Essa não é a nossa última oração da noite, porque a última oração da noite é quando a gente terminar a ceia, de pé, nós vamos glorificar Jesus e aí a gente encerra o culto da noite. É uma oração antes da ceia que eu quero fazer com você agora sobre a palavra de Deus. Homens, considerem no seu coração pelo menos jejuar e orar pela sua esposa. Ao invés de reclamar da conduta dela, jejue por ela. Ame-a.
edifique-a. Não fale palavras que não edifiquem a sua mulher. Mulheres, a mesma coisa. Filhos, honrem os pais, obedeçam. Pais, criem os filhos e criem com modelos. Vocês não vão conseguir ter esse tipo de família se Deus não estiver no meio de vocês. E se vocês não tiverem a consciência de que existe uma batalha pela sua cabeça. E que a sua família é alvo de destruição do diabo. Antes do apóstolo Paulo falar sobre família, ele fala sobre andar no Espírito. Sobre a vida de santificação no Espírito Santo. Depois ele fala da família. Depois ele fala sobre batalha espiritual. Que Deus te abençoe, homem e mulher dessa casa de oração. E que vocês entendam não apenas com a mente, mas coloquem em prática a palavra do Senhor em relação à família. Que você faça da sua casa uma extensão da tua igreja. Uma extensão do altar dessa igreja. Que a sua casa seja santificada pelo Senhor. Que lá tenha louvores, tenha gente que ore, tenha gente lendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, da sua casa, verdadeiramente ser um grupo familiar na presença do Senhor, adorando e glorificando o nome de Jesus. Seja uma pequena igreja, uma célula verdadeira da igreja. Um homem e uma mulher conscientes das suas obrigações diante do altar do Senhor. Não reclamando, não murmurando, mas orando, intercedendo, suplicando ao Senhor. Orando e buscando em Deus as vitórias da nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Quero que Deus te abençoe nessa noite, nesse ponto. De você, homem, principalmente aqui nessa noite, meus irmãos. Homens, sejam homens dentro da sua casa. Sacerdotes do Senhor. O Everson tem batido nisso nos encontros dos homens. E eu aproveito essa oportunidade, pelo Espírito Santo, para lembrar vocês, homens. A sua casa está sobre os seus ombros. Ore pela sua casa. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Eu não estou falando de nada que eu não faço na minha casa, porque o poder está em você pregar aquilo que você faz. Coloca as mãos sobre o seu filho. Vai numa livraria se você gosta disso. Coloque um óleo na sua mão. Unja seus filhos. Abençoe-os. Abençoe os seus netos. Põe a mão na cabeça deles. Declare uma palavra de vida, de abundância sobre os seus netos. É sua descendência e vai reinar sobre a terra em nome de Jesus. Homens, orem por suas mulheres, jejuem por elas. Mulheres, orem pelos seus maridos, jejuem por eles. Há uma batalha espiritual querendo derrubar, destruir a sua casa. Não vai deixar isso acontecer em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Mas o posicionamento de cada um não cabe a mim, Senhor. Eu expus a palavra com calma, com tranquilidade, buscando ser claro, meu Pai. E eu te peço que haja sucesso nisso, que todos entendam a Tua palavra nessa noite. Compreendam a realidade da batalha espiritual na família. E não só apenas na família, mas na sociedade, meu Pai. Que nunca foi tão satanista em toda a história, que nunca foi tão demoníaca em toda a sua história. Uma sociedade que tenta implantar, meu Pai, nas crianças, meu Deus, confusões mentais em relação à sua sexualidade. Confusões, meu Pai, em relação ao matrimônio. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe os homens desta casa, meu Pai, que se posicionem no reino, que se posicionem diante do Teu altar. Meu Pai, abençoe as mulheres dessa igreja, que também se posicionem como verdadeiras mulheres de Deus. Mulheres do Senhor que oram, que buscam, que jejuam, que amam e que se submetem aos seus maridos. Pai, abençoe os filhos dessa casa, quebra todo laço de rebelião no nosso meio, Senhor. Que todo ato de rebelião na casa seja agora destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda hipocrisia de ensino na casa, de pais que não praticam o que ensinam, seja destruído nessa noite, em nome de Jesus. E que os pais verdadeiramente vivam o que eles ensinam para os seus filhos. Abençoe-nos, meu Pai, de vencer as batalhas espirituais da vida. Abençoe-nos de não confundir batalha com demônios de batalha com gente. Porque a nossa guerra não é contra a gente. Nos dê sabedoria nisso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe a palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus.